Eu acho que estamos no ar. Eu vou entrar aqui pelo Facebook só para dar uma conferida certinho, se está tudo certo mesmo. E a gente já começa. Eu acho que estamos no ar. Estamos no ar, estamos no ar. Deixa eu me ver aqui se está tudo certinho. Muito boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente estou feliz, estou animado e adoraria que vocês comentassem, curtissem, compartilhassem para a gente realmente fazer esse trabalho aí de divulgação juntos. Muito boa noite, Keila D'Angeli. Você está bem, Keila? Oh, que bom, que tá ótimo. Perfeito. Vou esperar 1 minutinho, 2 minutinhos, se for o caso, e a gente já inicia, beleza? Então, a Keila que já entrou, deixa eu ver quem mais entrou aqui, vamos ver se eu consigo ver pelo celular. Não consigo ver. Mas é só comentar aí eu consigo ficar sabendo quem é essa nova pessoa que entrou na sala. Olha só, eu estudando a revista Espírita, comentou um boa noite aí. Imagino que seja o meu pai. Vou esperar mais 1 minutinho e a gente começa, gente. Ah lá, papai, é o papai que comentou. Papai, você vai curtir a apresentação de hoje, papai. Até tomei banho para assentar o cabelo. Vamos lá, então, gente. Faltam alguns segundos. Eu estou muito animado para dar 2 minutos e a gente inicia. Aí, 7:02. Galerinha, seguinte. Boa noite novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós temos aí o nosso estudo de número 2. Imagino aqui que tenhamos realmente muito a conversar. Eu preparei, assim como meu pai também produziu da primeira vez, no primeiro encontro, que foi terça-feira, né, um encontro de estudo já. Preparei alguns slides, ok? A ideia é que não fique maçante, a ideia é que a gente vá interagindo, então vocês fiquem à vontade para comentar, ok? Boa noite, Soraya. E assim, gente, como o estudo ele tem uma tendência a ser longo, por ter muitos pontos, e a ideia é a gente estudar com uma certa profundidade sobre as coisas que nós iremos ler, talvez, a depender, claro, do volume de comentários, se tivermos muitos comentários, talvez fique um pouco difícil que eu consiga ler todos e interagir com todos. Mas vocês podem ir comentando, tá bom? Que dessa forma, se casar com o que a gente está conversando aqui, eu consigo comentar. Beleza? Beleza, então. Valeu. Até o papai tá aqui. Ô, papai. Então, beleza. Vamos fazer a nossa prece inicial, tá bom? E a gente já inicia com as exposições aqui. Pedimos que acerenem os corações, elevem o pensamento cada vez mais alto, estabeleçam conexão cada vez mais próxima com o Pai amado, assim como com o nosso sublime Mestre Jesus. Um dos grandes anfitriões dessa noite tão especial. Pedimos
a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, que amparem essa linda noite, para que juntos reflitamos sobre temas de imensa importância. Que sejamos realmente veículos da sua vontade. Sem deixar que o orgulho, o egoísmo, a vaidade oprimam a integridade dessa obra que nos é direcionada a estudo. Posto isso, com muita luz e amor, tenhamos uma linda noite de estudo e afeto. Que assim seja. Muito bom, muito bom. Soraya aqui, esse estudo é top. Eu gosto muito da palavra top. Vamos que vamos, então. Gente, vou fazer aqui a transmissão. Eu não sou muito acostumado a fazer transmissões de slides pelo programa que eu e meu pai utilizamos. Então, se tiver alguma coisa meio fora do comum, vocês comentem aqui que meu celular está aberto na lateral e eu consigo acompanhar. Beleza? Vamos lá, então. Vamos lá, aqui. Ok. Fechou. Gente, temos aqui os slides sendo apresentados. Perfeito. Estou só conferindo aqui no celular se está tudo certo. E aí, para abrir, né, tem o nosso título aqui e tem as redes sociais. Qual que é a ideia dessas redes sociais, Davi? Então, esse projeto, para a galera que está chegando, ou só para lembrar a galera que já participa conosco há um tempo, ela é um projeto que foi e que é formado, né, pelo menos aqui entre os encarnados, por mim, eu, Davi Filho, prazer, e meu pai, Davi Oliveira. As redes aí, Palestras Davi, seja YouTube, Instagram ou Facebook, são, digamos que ministradas, direcionadas pelo meu pai. Já o Espiritismo Sociedade no Instagram e Espiritismo e Sociedade no Facebook são as redes sociais em que eu sou mais ativo. E em união, a gente formou aí o Estudando a Revista Espírita. Então, para a galera que ainda não segue a gente, não é inscrito no nosso canal, pedimos encarecidamente que vocês participem conosco nessas redes sociais, comentando, compartilhando, trazendo questões, se for o caso, sobre as publicações que nós faremos, beleza? Então, ok. O nosso tópico de estudo de hoje é a apresentação da FEB, da página 12 à página 15 do PDF, que nós estamos utilizando aí. O link para o PDF vocês encontram no nosso Instagram, está lá presente na bio, na descrição do nosso perfil. Embora tenhamos da página 12 à página 15 para estudar, gente, tem muita coisa para estudar. Tem muita coisa, tá? A ideia é que, como eu falei, não fique maçante, mas se vocês falarem, Davi, tá difícil, Davi. Então, podem comentar que eu vou dando um jeito. E aí, podem fazer a pausa para o xixi, para o cocô, para a comida, mas voltem, por favor, para a gente continuar estudando juntos. Vamos lá. Primeiro, né, apresentação da FEB. Para começar, é interessante que a gente pense. FEB, o que é FEB, né? Por que a gente está estudando a apresentação da FEB? A FEB, ela é a Federação Espírita Brasileira, né? A fundação foi em 2 de janeiro de 1884, ok? Rio de Janeiro. Fundador, Augusto Elias da Silva, nacionalidade portuguesa. Então, a Federação Espírita Brasileira foi fundada por um português? Sim, por um português.
Em 1895, aqui é uma curiosidade, né? Que algumas pessoas talvez não saibam disso. A FEB estava passando por um auge, assim, um auge do menor nível, né? Porque estava numa crise financeira e também numa crise política muito grande, por causa da revolta da Armada que estava ocorrendo. Era basicamente ali, entre aspas, uma guerra civil. Tinha exército de um lado, tinha galera ali lutando do outro. E aí essa revolta da Armada afetou várias bases da política da época, né? Nessa época de 1895, adivinha só quem assume a presidência da FEB? Bezerra de Menezes. Sim, essa figura aí muito importante para o espiritismo aqui no Brasil. Qual que é a missão da FEB, segundo a própria FEB? Oferecer a doutrina espírita ao ser humano, oferecer a doutrina espírita ao ser humano por meio do seu estudo, prática e difusão, pela união solidária dos espíritas e unificação das instituições espíritas, contribuindo para a formação do homem de bem. Isso a gente encontra no site da FEB. Já vou fazer um apontamento. Vocês verão, não apenas nessa apresentação do dia de hoje, mas também nas outras apresentações que eu for realizar, que vocês vão encontrar diversos itens entre parênteses. Alguns desses itens entre parênteses são apenas observações, como também podem ser as referências do conteúdo. Como assim, Davi? Eu vou apresentar entre parênteses, às vezes ali entre os tópicos, ou no finalzinho do slide, na parte inferior do slide, de onde eu tirei aquelas informações, para exatamente mostrar que não são coisas da minha cabeça ou da cabeça do meu pai, mas que, na verdade, são resultados dos estudos que nós estamos realizando para trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Muito boa noite, Lourdes, que entrou, Silvana, a Vera, que está aí. Tem muita gente entrando aí, graças a Deus. Muitos corações para vocês também. Vamos seguindo, então. Aí, gente, como o nosso objetivo aqui é ser transparente, é importante também que a gente apresente que a FEB, ela também já foi alvo de polêmicas, né? Teve a ocorrência do polêmico Pacto Áureo, que a FEB assinou aí, com alguns representantes de entidades federativas, lá no ano de 1949. Isso a gente encontra a editora M, que nos apresenta, né? Por que um polêmico Pacto Áureo? Porque nesse polêmico Pacto Áureo há a citação de um cara que ele é antidoutrinário. E esse cara, as obras desse cara, né, melhor dizendo, chamado Rusteng, né, esse brother, ele é só retirado do Estatuto da FEB em 2019, ok? Então a FEB ali reconhecendo que, esse cara não deveria estar aqui, é retirado do Estatuto. Então ali, até, né, por muitos anos, havia rachaduras dentro da própria Federação Espírita Brasileira, entre aqueles que, não, a gente tem que manter, a gente tem que estudar Rusteng, embora seja antidoutrinário, outros não, isso tem que tirar, isso como não está dentro das obras que Kardec produziu, o que Rusteng fala, não deveríamos estudar e nem falar para a galera estudar, né? Mas aí, em 2019, temos essa retirada, né, do Rusteng, do Estatuto da FEB. Beleza. O que a FEB fez, então, né? Ela realizou a tradução completa dos 12 primeiros tomos, volumes, de 1858 a 1869, da Revista Espírita. E uma coisa que eu achei muito curioso, eu fui pesquisar e eu fiquei assim, meu Deus. Eu imagino que vai ser um meu Deus para vocês também. Porque primeiros tomos. Se são, né, os primeiros tomos, isso significa que há tomos além dos primeiros, né? E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre isso para trazer aqui para vocês.
Por que, né, primeiro 12 volumes? Kardec, ele encabeça, né, ele encabeçou a Revista Espírita por cerca de 11 anos e meio. Né? Após o falecimento de Kardec, Amélie Boudet, quem é Amélie Boudet? Esposa de Kardec. E mais um cara aí chamado Pierre Gaëtan Lemarie. Esses dois, juntos, continuam a Revista Espírita. Mas tem um BO nisso, né? Porque embora Amélie tenha batalhado para manter a coerência da revista, depois que Kardec aí bateu as botas, Lemarie e os seus companheiros sincréticos, o que é sincrético, Davi? É que junta várias coisas e forma uma diferente. Então, Lemarie, ele se dizia espírita, mas ele não apenas seguia e publicava e divulgava os conteúdos espíritas. Então, Lemarie estava envolvido com algumas outros agrupamentos religiosos, outras crenças, outras tradições filosóficas. E o que ocorre é que Lemarie, junto desses outros companheiros sincréticos, transformaram a Revista Espírita em outro veículo de informação. Eu comecei a ficar chocado quando eu comecei a ler isso. Né? Esse relato que eu estou trazendo para vocês é de um pesquisador chamado Adriano Calzone, né? Que ele tem uma entrevista presente nesse Correio Fraterno, que é um site, um blog, e lá ele fala um pouquinho de um livro que ele publicou sobre Madame Kardec. Né? Foi isso bem interessante, que ele vai falando sobre várias coisas ali da época pós-Kardec. E aí, gente, o que temos, né? No início da década de 1880, a Revista Espírita, RE, Revista Espírita, né, a abreviação, já estava totalmente fora do seu propósito espírita inicial. Pra vocês terem uma ideia, mesmo a Amélie, né, tentando, não, gente, está errado, não devíamos seguir esse caminho, está errado. Ela não tinha tanta voz. Até não podemos esquecer, né, que por ser mulher, naquela época, e ainda hoje, né, temos diversos problemas, né? E aí ocorreu que não ouviam ela, basicamente. Pelo menos é o que nos traz esse relato do pesquisador Adriano Calzone. Ocorre que a Revista Espírita começou a publicar, né, artigos de teosofia, os 4 evangelhos de Rusteng. Lembra aquele cara lá, Rusteng, que eu falei um pouco atrás? Sim, Rusteng. Sociedade da Pneumatologia Universal, várias coisas ali antidoutrinárias. O que acontece, né? A Amélie, percebendo que as coisas estavam indo de mal a pior, ela se junta a Madame Fropo e se junta à família Delaine. Quem é Madame Fropo? Madame Fropo, gente, ela era uma amiga íntima de Amélie. E ela é uma grande figura, né, do espiritismo da época, embora, por ser mulher também, a gente não tem tantos conteúdos sobre ela. E ocorre que ela, junto da Amélie, e Madame Fropo, ela visava muito, mas muito a coerência doutrinária. Uma mulher de muita seriedade. Se junta com a Amélie, se junta com Madame Fropo, se junta com a família Delaine, né? Muito próxima, a família Delaine de Kardec. E eles, né, fundaram a União Espírita Francesa, em 24 de dezembro de 82. O Gabriel Delaine, ele inaugurou o periódico. Pra vocês verem o tamanho, entre aspas, da treta, né? Ele inaugura um periódico chamado O Espiritismo, em 83. E o objetivo é servir de meio de divulgação para os princípios espíritas trabalhados por Kardec, bem como para as refutações, para ir contrária, né, à enviesada Revista Espírita. Então, inclusive, aí a gente tem como ocorrência histórica a saída desse periódico diferente, que é o Espiritismo, para mostrar as incoerências da Revista Espírita pós-Kardec.
Olhem só o tamanho do negócio. Coisas que a gente, pelo menos eu não suspeitava, né? Até que eu comecei a pesquisar mais sobre essa temática. Estão me acompanhando? Como é que tá? Vocês estão indo aí? Estou indo muito rápido? Tá de boas? Só um vídeo? Por favor, comentem. Trouxe fotinhas, gente. Trouxe fotinhas para vocês. Amélie Boudet, ok? Amélie Boudet, essa primeira imagem. Gabriel Delaney em segundo. A Berthe Fropo, Madame Fropo. E aí aqui embaixo a gente tem Pierre Lemarie, que foi o cara que começou a publicar as coisas, não só ele, mas ele e um grupo. Publicações antidoutrinárias, né, na Revista Espírita. E aí eu somei um cara a mais aqui, a fotinha dele, até parece Nietzsche, mas não é Nietzsche, é o Edouard Bouguet. Por que você botou a foto do Edouard Bouguet? Porque Edouard Bouguet, ele também se envolveu em uma polêmica muito grande, uma polêmica, inclusive, criminosa, envolvendo a Revista Espírita pós-Kardec. 16 de junho de 1875, Lemarie, Alfred Firman, que era um outro cara da época, Menessier, uma moça, e Bouguet, o fotógrafo, que era esse cara aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, eles se envolveram em um processo de falsificação de fotos mediúnicas, entre aspas, por causa de várias, publicadas em janeiro de 75, na Revista Espírita. Como assim, Davi? Basicamente, essas pessoas se envolveram aí num caso jurídico que elas foram acusadas de falsificar fotos para publicar na Revista Espírita, que não era mais Revista Espírita, né? Foram julgados coniventes na fraude e condenados pela justiça francesa, com pesadas multas e, inclusive, prisão celular, né? Foram presos também. Na época, o Lemarie, ele era diretor da Revista Espírita e a Amélie era supervisora. Inclusive, a viúva, ela acreditava na veracidade de uma das fotos, né? Então, ela meio que pega ali na dúvida, né? Pega de surpresa, melhor dizendo. Ela ainda falou, não, essa foto é verdade. Mesmo que Menessier, que era a moça, e o Bouguet assumiram, a gente adulterou essas fotos, tá? Para vender. Adulteramos mesmo. Mas a Amélie, naquela época, né, ela acreditava realmente que uma das fotos, pelo menos, ela era verdade. Era verdadeira. No julgamento, a Amélie, com 80 anos, ela foi interrogada pelo juiz Millet. O pior, né, é que o Millet, em vez dele fazer as questões, se ater à Revista Espírita pós-Kardec, ele começou a julgar a Amélie, julgar a galera ali, não apenas pela revista. Ele enfocou Kardec, ele falou do Espiritismo. Então, basicamente, como o Marcel Souto Maior apresenta para a gente na biografia que ele fez de Kardec, basicamente aquele cenário se tornou um julgamento do Espiritismo. Um julgamento do Espiritismo. Como assim, Davi? Basicamente, esse juiz, ele começou a meter o pau em quem? Em quê, né? Melhor dizendo. No Espiritismo. Então, basicamente, aquela situação, aquele cenário, foi muito utilizado para ridicularizar o Espiritismo. E, tá, isso eu já tinha posto aqui, que eu falei para vocês. E assim, gente, mesmo com tudo isso, estamos aqui em 2020, quase 2021, estudando o quê? Né? O Espiritismo. O Espiritismo. E não o que vem depois e é dito aí, ou defendido como Espiritismo, mas o Espiritismo. Que é doutrinário, cristalino, né? Cristão, racional. E que aprendizados a gente pode tirar de tudo isso que aconteceu pós-Kardec? E, mesmo com tudo isso que ocorreu, o Espiritismo aqui conosco ainda, né? Juntos. Nós temos
queria que vocês pegassem aqui comigo e fizéssemos uma viagem para o Novo Testamento. Davi, o que você vai fazer, Davi? Calma. Novo Testamento. Atos, capítulo 5, versículo 12 a 41. A gente tem nessa passagem... a Keila falou aqui. O som e vídeo tá perfeito, mas confesso que vou precisar de aula de reforço, alto nível esse assunto. Tô maravilhado com você. Vamos que vamos, Keila. Só um instrumento. Vamos lá. Ó, o que acontece? O que a gente tem em Atos? Capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 41. Nós temos, gente, que é uma passagem... Primeiro, o que Atos trabalha na Bíblia, né? É o pós-crucificação de Cristo, certo? O que ocorre ali na época após a crucificação de Jesus. Nessa passagem, os apóstolos de Cristo curam vários doentes, ok? E ocorre que eles são presos, a mando dos fariseus e saduceus. Os fariseus e saduceus eram grupos judaicos de elite, né? A nata da nata no sentido de poder, no sentido de influência política, financeira, enfim. E aí ocorre que esses apóstolos, mesmo presos, lemos na Bíblia que eles são libertos por um anjo, né? Eles são basicamente libertos, meio sem esperar que fossem libertos por alguma presença espiritual, que na Bíblia eles escrevem como anjo. O que ocorre? Esses apóstolos, eles voltam a pregar. Eles voltam a falar o que eles estavam falando antes, né? Curando e falando. E ocorre que os fariseus e saduceus, a gente prendeu, eles foram libertos por alguém, por alguma coisa. E agora eles voltam a falar, mesmo depois de ser presos? Não. A gente tem que matar esses brothers. A gente tem que matar esses caras. Vamos pegar para capar isso aí de uma hora para outra. Aí, Gamaliel, um respeitado fariseu, ele intervém. Ele intervém contrário aos companheiros de elite. O que Gamaliel nos traz? Qual que é o argumento de Gamaliel? Ele fala assim, ó, a gente tem na nossa história Teudas, que foi um cara aí, um brother, e Teudas, ele faz uma união com vários homens, né, forma uma seita religiosa, um grupo religioso, mas aí Teudas morre, é assassinado, e ocorre que, não sei se ele é assassinado ou se ele morre de morte natural, mas enfim, Teudas morre. Quando Teudas morre, o grupo se dispersa. Os 400 homens que haviam sido juntados ali num grupo se dispersam. A gente também vê que tem Judas, o Galileu, um cara, que ele forma um grupo de rebelião, né? Um grupo violento. E depois que Judas roda, que é um outro Judas, não é o Judas Iscariotes que a gente está falando, depois que Judas, o Galileu roda, ocorre que o grupo também dispersa. E aí diz Gamaliel sobre os apóstolos, acerca dos apóstolos. Deixem esses homens em paz e soltem-nos. Gente, segurem esse arrepio. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. O cristianismo continua. E o cristianismo redivivo continua com o espiritismo. O espiritismo permanece sem que haja substituição dos postulados universais organizados por Allan Kardec, de forma experimental e racional, no século XIX. Diz Kardec pra gente, né? Ora, queimassem-se todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, né? Pela razão mesma de não estar na terra, de surgir de todos os lugares e de poderem todos dessedentar-se nela, né? Matar a sede, refrescar-se. Isso a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Basicamente, Kardec está falando, o Espiritismo não assenta na minha cabeça.
Não assenta na minha cabeça. Eu posso bater as botas, mas o espiritismo continua. Pode-se queimar todos os livros, porque não é uma questão meramente humana. E continua. Todo esse apanhado inicial é para dizer o quê? Ó, muita coisa aconteceu pós-Kardec, né? Podem aí ter tentado deturpar várias coisas, corromper vários conteúdos, mas o espiritismo continua, certo? Lembre-se do que Gamaliel fala. Se não fosse para continuar, né? Se fosse para ter sofrido substituição atrás de substituição, como a gente vê aí em várias áreas do conhecimento, teria ocorrido, mas não ocorreu. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso durante o nosso encontro de hoje. Valeu, valeu, vamos continuar. Espero que vocês estejam comigo, hein? Fechou. Aí, finalmente chegamos para falar mais agora, propriamente dito, da Revista Espírita. Primeiro e mais importante periódico de difusão do Espiritismo. Pra vocês terem ideia, os tomos originais franceses, eles contabilizam mais de 4.000 páginas. A maior parte foi feita pelas mãos de Kardec. Nós encontramos também, na Revista Espírita, né, outras publicações de outras autorias que o codificador Kardec alocou, pôs na Revista Espírita para análises apuradas. Como assim, Davi? Conforme você for lendo a Revista Espírita, você vai percebendo que não tem publicação apenas exatamente escritas por Kardec, mas ele põe ali, né, escritas diretamente por Kardec, ele põe ali comunicações de médiums, de outros médiums ali, da época. Ele coloca também comunicações, artigos de jornal de não espíritas. Mas, Davi, como assim? Não é Revista Espírita? Sim, mas ele põe na Revista Espírita para analisar a partir do prisma que a doutrina espírita nos permite aquele conteúdo, certo? Então, vocês verão que tem, inclusive, passagens católicas que ele vai analisar. Ele vai analisar de forma muito acurada, de forma doutrinária, aquele conteúdo. Ele põe, inclusive, críticas ao espiritismo e analisa na Revista Espírita também. Basicamente, né, eu estava até pensando alto hoje mais cedo, tipo, Kardec, ele não fugia do BO. Ele não fugia do boletim de ocorrência. Ele ia e fazia, ia e estudava, e continuava. E aí, a gente tem, né, que a Revista Espírita, ela funcionou também como um órgão especial que visa pôr o público a par do progresso desta nova ciência, certo? E essa questão do progresso desta nova ciência é muito importante da gente pensar, porque a Revista Espírita ela foi sendo produzida, na maior parte do tempo, de forma paralela com as outras obras que a gente tem dentro do Espiritismo, sejam as obras básicas, sejam as obras derivadas, certo? Então, faz todo sentido que a Revista Espírita tenha funcionado como um órgão especial, um veículo ali de informação, para pôr o público a par, para deixar eles ali presentes com os conteúdos que estavam sendo produzidos, obtidos, organizados, desta nova ciência. Que nova ciência? O Espiritismo. Davi, ciência? Ciência. O Espiritismo, ciência, filosofia e religião. Palavras de Kardec, isso a gente encontra em preâmbulo de o que é o Espiritismo. Antes de ler junto com vocês e refletir junto com vocês, eu queria, na verdade, fazer um disclaimer, um parênteses. Vocês verão que estudar a Revista Espírita, e não só ela, como as obras que Kardec aí organizou, muitas vezes a gente vai ser, entre aspas, jogado de um lado para o outro. Como assim? É como dançar. Porque você vai estar lendo uma coisa, e aí Kardec vai lá e fala assim, procura isso naquele livro. E aí você vai lá e lê, né?
Por isso até que o Kardecpedia, para quem não conhece, auxilia tanto a gente, né? Tem os livros, todas as publicações de Kardec lá. E aí, gente, conforme eu fui montando o estudo que nós estamos tendo hoje, eu também segui essa metodologia de Kardec. Que, quando eu percebo, nossa, isso faz link com aquele conteúdo, então eu vou lá e trago para vocês sucintamente a conexão possível com o que Kardec ali produziu. Então a gente estava ali com Kardec apresentando que é um órgão especial para deixar o público a par dessa nova ciência. Então, o tópico ciência refere-se também a uma coisa que Kardec veio a escrever, definindo o que é o espiritismo, no livro, que algumas pessoas não conhecem, mas é muito legal de ler, muito importante, que é o que é o espiritismo. O que Kardec traz para a gente nesse livro? O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, certo? Não veio da cabeça dele, ele observou. Gente, quando você pega e estuda sobre o método experimental de Kardec, todo o trabalho dele ali para codificar a doutrina, você fica assim, nossa. Você vê a postura de Kardec, né, de seriedade, de pesquisa, de busca, é fantástico. Ciência de observação e uma doutrina filosófica, certo? Como ciência prática. Ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam, que partem dessas mesmas relações. Certo? Então aí, gente, algumas discussões que vocês podem até mesmo ouvir aí no meio espírita, espiritismo ele é o quê, né? Aí a gente tem uma definição que o próprio Kardec nos apresenta. Davi, aí não está escrito, né, sobre questão da religião. Mas sim, gente, embora não esteja escrito nessa definição em si, a gente vai ter outros conteúdos para ler, né? E a gente, estudando a doutrina espírita, consegue captar como se trata da nossa conexão com Deus e todo o trabalho que a gente tem que realizar para nos tornar espíritos melhores, né? E transformar a vida, a nossa vida, nós próprios, de uma forma cada vez mais sublime. Então, certamente, também, o espiritismo é uma religião. Continuação. O próprio Kardec. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, certo? Bem como das suas relações com o mundo corporal. Beleza? Gente, eu dei uma grifada no que é o espiritismo, porque eu queria fazer um breve parêntese para falar dele. Como muita gente talvez não conheça o que é o espiritismo, o livro que é o espiritismo, ele foi publicado em várias edições conforme os estudos de Kardec. E a ideia é que sirva de introdução, certo? E que sirva também como resumo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Olha só, um resumão, né? Então, a gente tem aí várias edições publicadas após o Livro dos Espíritos e após o Livro dos Médiuns, que serve, nas palavras do próprio codificador, como um resumo dessas obras. Além de apresentar respostas sóbrias às críticas à doutrina. Olha só, né? Então, isso é bem interessante porque você já deve ter se deparado, não sei se vocês, comentem aí, caso vocês já tenham se deparado com isso, eu já me deparei, né, com críticas ao espiritismo. E houve situações que eu não sabia como responder. Eu não sabia como responder aquela crítica. Na minha cabeça faz todo sentido e tudo mais, por causa de tudo que eu já estudei, mas já me deparei com situações em que a crítica era feita e eu travava, eu não sabia muito bem como me portar frente à crítica. Kardec, sabendo às vezes das nossas dificuldades, ele tem esse livro aí, né, publicou esse livro que é o Espiritismo, com respostas sóbrias, seguras, coerentes, acerca, né, frente, melhor dizendo, às críticas à doutrina espírita. Beleza? Vocês estão comigo? Tá tudo certo até aqui? Por favor, vão me mantendo informados aí nos comentários, por isso que eu fico olhando muitas vezes pro chão aqui. É porque o meu celular tá aqui do lado. Beleza. Outros objetivos da Revista Espírita, né, gente? Prevenção contra os excessos da credulidade e do ceticismo. O quê? Exato.
Revista Espírita, ela visa prevenir as pessoas, a galera, os espíritos, né? Os não espíritas, dos excessos da credulidade e do ceticismo. Vamos abordar um pouquinho o que seria isso, né? Primeiro asterístico aí, os excessos da credulidade. Por que uma credulidade excessiva é problemática, Davi? Kardec nos traz, no Livro dos Médiuns, o entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Ele fica impressionado, mas ele não reflete, ele não pensa. Ele não reflete sobre o conteúdo. Isso é problemático, porque a doutrina espírita é baseada em racionalidade. Essa espécie de adeptos, né, facilmente impressionáveis, facilmente que acreditam em tudo, é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. É mais nociva do que útil à causa do espiritismo. Porque assim, imagina só, né? Eu me falo, sou espírita, mas eu acredito em tudo. Acredito em tudo que me é falado. Como que eu vou ser uma pessoa de confiança? Isso é bem problemático. E ceticismo também é um grande problema no seu excesso, né? Não vou falar no total, porque a postura de Kardec é uma postura cética frente aos conteúdos, até que se averiguasse o quão confiável aquilo é. Excesso de ceticismo é um problema. Porque o excesso de ceticismo, ele está relacionado ao materialismo. A perspectiva de que a vida, ela se baseia simplesmente do zigoto ao túmulo, ou do nascimento ao túmulo. Isso é problemático por quê, Davi? Diz Kardec. Isso aqui no Livro dos Espíritos agora. Para vocês verem a dança doutrinária que a gente está fazendo. Indo para um livro, indo para o outro, percebendo como está tudo conectado. Traz Kardec para a gente. Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases, né, essas bases de que a vida ela se resume na matéria, traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Gente, pensem comigo. Se não houvesse uma moral norteadora que transcendesse, que fosse além da matéria, que fosse além da satisfação material, por que eu iria respeitar as pessoas? Por que eu iria aceitar as imposições, entre aspas, aí, da civilização para viver em grupo? A gente percebe dessa forma como uma perspectiva de que a vida ela se resume só na matéria é muito problemática. Paulo de Tarso, na Bíblia, ele traz para a gente uma determinada citação que ele fala assim, se a gente vai morrer, se eu não me engano é ele que traz, se a gente vai morrer, comamos e bebamos. Irônico, claro, irônico. Mas ele mostra para a gente, a partir dessa citação, como essa perspectiva, né, ela faz com que a gente só corra de uma forma muito egoísta para viver a vida enquanto ela existe. Mas a gente aí, que tem essa perspectiva, a gente se esbarra numa hora ou outra de que a vida ela continua, certo? Por isso que Kardec ele muito bem traz que, gente, basear a visão de vida, o norte de vida, nessa perspectiva materialista, é basicamente a gente se direcionar a se devorar, né? Porque a gente vai violentar o outro se aquilo for significar um prazer. Porque se eu só tenho um prazer da matéria, eu preciso ter prazer agora. Não tem que buscar outra coisa. O prazer agora. E aí a gente tem, na sociedade, vários exemplos de como essa ideia de prazer no agora é problemática, né? Não é à toa que a gente tem tanta violência aí fora. Beleza? Tudo bem até aqui? Vou dar uma olhada aqui no que temos. É verdade, Davi,
Keila nos trouxe, né? Verdade, Davi. A doutrina me convida a ser uma pessoa melhor e me sinto uma pessoa melhor. Porém, a falta de conhecimento me deixa nua com a opinião de outras pessoas que não partilham da mesma, né? Porém, minha resposta sempre é ela que está me transformando para melhor. É uma postura, Keila. É uma postura interessante. Você fala, eu estou me transformando junto com ela, né? No sentido de que ela me auxilia na minha transformação. E uma coisa que Kardec nos fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, é que temos a liberdade de consciência. Você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode seguir a Umbanda, o Candomblé, claro que sem confundir tudo isso com o Espiritismo, porque o Espiritismo é outra coisa. E se a gente seguir os preceitos, né, que Jesus nos trouxe, nos traz continuamente, a gente vai se unir. É aquela frase de Facebook, né? Se todo mundo der as mãos, quem vai pegar nas armas? Quem vai pegar nas armas? Certo? Então, você pode se transformar para melhor, como a gente tem vários exemplos aí fora, seguindo outras religiões. Não é uma questão de você precisa ser espírita. Não é isso, né? Você precisa se transformar numa pessoa melhor. Melhor para você e para o social, certo? Então respeitemos as crenças dos outros, sem dúvida alguma, seguindo a nossa e compreendendo a nossa. Para quando for aí, quem sabe, necessário conversar sobre a doutrina espírita, a gente tenha também cabedal. Né? Porque, sem dúvida, a gente também quer que as pessoas se saiam bem. Vamos seguindo, gente. Eu vou botar aqui para carregar o meu celular, que eu estou acompanhando vocês. Espero que carregue. Para eu conseguir acompanhar os comentários, porque está sendo bem legal. Porque quando está aberto aqui os slides, eu não consigo seguir, tá? Eu não consigo seguir os comentários pelo meu PC, só por aqui. Temos aqui, né, a Ana Maria Machado Carneiro nos dizendo, né? Autoiluminação através de Kardec, né? Eu até reformularia a frase para uma autoiluminação a partir do auxílio que Kardec prestou, trazendo a doutrina dos espíritos para a gente, certo? Isso é bem interessante da gente pensar como Kardec, da mesma forma que eu estou aqui sendo, né? Claro que Kardec num outro nível, mas eu estou sendo um veículo, assim como Kardec foi um veículo. Beleza. Vamos seguir o baile. Mais um objetivo da Revista Espírita. Servir de elo, ponto de conexão, ligação, para os que compreendem a doutrina espírita sob seu verdadeiro ponto de vista moral, a prática do bem e a caridade evangélica para com todos. Então, a Revista Espírita ela também tem o objetivo de unir a galera, de ver que a galera de vários pontos do mundo estão refletindo e pensando junto e trabalhando para a transformação, né? Vendo que o Espiritismo está conseguindo aí encontrar várias moradias no coração das pessoas. E aí vale a observação, né? Vale a observação para a galera que está chegando, né? E para a galera que também está dentro, né? Talvez, quem sabe, às vezes o pensamento escapa. O Espiritismo é uma doutrina cristã, ok? Doutrina cristã. E acarreta implicações práticas e não meramente teóricas. Como assim, Davi? No Livro dos Médiuns, Kardec aborda para a gente o seguinte, ó. O verdadeiro espírita, ele pratica, ele busca, ele não apenas fala sobre a doutrina espírita. E uma coisa aqui, né, trago como confidência para vocês que estão aí estudando com a gente. Eu, Davi, nas minhas batalhas diárias, eu me esforço para ser esse verdadeiro espírita, mas muitas vezes eu também delibero. E aí eu preciso cada vez me tornar consciente, escolher melhor, por ser o espírito imperfeito, que só fala. Mas na hora do vamos ver, pisa na bola. Escolhe pisar na bola. E eu confio isso em vocês para que vocês também reflitam sobre a atitude de vocês frente ao espiritismo. Não basta que a gente conheça a doutrina espírita, mas que a gente trabalhe o evangelho de Jesus. Trabalhe a boa nova que o mestre nos trouxe.
E Kardec, junto com os espíritos amigos aí, auxiliou no esclarecimento da mensagem sublime do mestre. Beleza? Conto com vocês. Beleza. O que Kardec nos fala também, né? Kardec ele esclareceu que o modus operandi, o modo de funcionamento, o modo de operação da revista espírita, seguinte: a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita conveniência. A ideia aqui não é tacar pedra em ninguém. Não é tacar pedra em ninguém. E mais, numa palavra ou numa expressão, discutiremos, mas não disputaremos. Então, Kardec ali, numa postura muito séria, apresenta, ó, a gente vai sim cruzar ali as informações, mas a ideia não é a gente entrar num conflito de um taca pedra no outro e eu taco pedra em você, você taca pedra em mim, não é esse o objetivo. Kardec nos traz o seguinte no Livro dos Médiuns. Eu acho muito interessante essa citação. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras. Como assim, Davi? Como assim? Pensa comigo. Você tem várias pedrinhas ali que estão sendo postas para erguer um prédio. Kardec fala assim, eu não pego eu e os espíritos, a gente não está pegando a pedra do espiritismo, né? O que vai facilitar que esse edifício suba e botando na frente de tudo. Não. A gente está pondo na mesma fileira. Está pondo na mesma fileira das outras crenças. Para que, então, né, a gente aí não caia nessa presunção de ser o único distribuidor da luz. Kardec, então, mostra aqui o respeito que tem pelas outras religiões, que transformam, né, que, melhor dizendo, auxiliam as pessoas a se transformarem em espíritos melhores. E aí Kardec faz uma provocação para a gente, uma provocação fraterna. Toca ao leitor, toca a gente. Separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Basicamente ele fala, ó, você agora vai olhar para essas pedrinhas e vai ver o que é coerente aí. Estude e veja o que é coerente. Diferente de outras áreas do conhecimento que a gente pode encontrar mundo afora, sejam elas religiosas ou não, Kardec tem uma postura orientada pelos bons espíritos incrível. Porque ele não está falando assim, aceita de boca fechada. Ele fala assim, na verdade, duvide, pesquise, questione, mas claro, não abraça o orgulho para achar que você tem todas as respostas. O que Kardec está apresentando para a gente não aceita simplesmente o conteúdo. Compare, pense, reflita, veja se atende à lógica. Veja se esse pressuposto, ele não nega o outro pressuposto. Se isso é lógico, se isso é coerente, se tudo casa, se tudo faz sentido junto. Olha a postura de Kardec. Profundo? Muito profundo. Muito profundo. Olha só a seriedade dele. Digne-se de apresentá-la. O que ele está falando aqui, né? Ele está tratando sobre as causas dos efeitos mediúnicos. Isso lá no começo do Livro dos Médiuns. E ele vai e dirige uma frase, principalmente aos opositores do Espiritismo. Dignem-se de apresentá-la, uma causa aos efeitos mediúnicos, os que pensem em poder dar desses efeitos inteligentes uma explicação mais racional. E, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos. E então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Davi traduz. Kardec está falando assim para a gente. Para esses que criticam, né, a doutrina espírita sem realmente conhecê-la, deem explicações mais racionais. E ele não fala isso numa postura daquele de peito cheio, de orgulhosão e tudo mais. Ele não está nessa postura. Na verdade, o que ele está apresentando aqui é a confiança, após muitos estudos de que, gente, ó, de tudo que eu já estudei até agora,
Isso aqui é o mais racional. Para explicar esse mundo, para explicar esse universo, para explicar o que a gente está fazendo aqui, para explicar para onde a gente vai, para explicar o que acontece após a morte, para explicar o que ocorre antes da morte. Ele fala, ó, pesquisa, se encontrar alguma coisa que faça mais sentido que isso, que atente mais à razão que isso, aí a gente consegue discutir o mérito de cada uma. Seriedade. E aqui, novamente, Kardec inicia extremamente incrédulo os estudos da codificação, né? Os estudos aí dos fatos mediúnicos da época, né? De 1800 e bolinhas. Antecedentes e a contribuição da Revista Espírita. E a gente vai avançando agora, né? Falar cada vez mais da Revista Espírita. Tudo bem até aqui, galera? Galerinha? Espero que sim, tá? Comentem, por favor, se vocês estão acompanhando. Primeira edição do Livro dos Espíritos, ela foi lançada em 1857. E ela ultrapassa as expectativas. E a Revista Espírita fez o mesmo. Então, assim, Kardec lançou o Livro dos Espíritos e a galera ficou, uou! Crítica para um lado, elogio para outro. E a Revista Espírita fez o mesmo, né? Agitou a galera. Se a França e a Europa já eram um caldeirão fervilhante, tinha ficado mais agitada ainda, né? Como um remédio que ataca os maus humores dos doentes, né? Às vezes gerando certas revoltas. A Revista Espírita contribui para a comprovação da assertiva, da afirmação, que viera depois pelo Espírito da Verdade. A Revista Espírita, ela corrobora, ela contribui para que seja verdadeira essa frase que eu vou ler para vocês agora. Temos o Espírito da Verdade nos dizendo: são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. E aí a gente tem a Revista Espírita trabalhando nesse interim, né? Para que isso que a gente acabou de conversar ocorra. Beleza? E aí me vem uma coisa na cabeça. Um parênteses também. Vocês estão vendo que a gente está estudando muita coisa, né? A gente tem, com certeza, o que meu pai apresentou na última terça-feira foi bem denso, né? Bastante coisa. Como que eu estou apresentando aqui para vocês, são muitos conteúdos e muitas referências. Vocês viram aí que a gente já citou muita coisa. Uma boa para vocês irem estudando e guardando esses conteúdos é escrever. A gente não tem na escola, né, a ideia de que tem que ter o caderno, você tem que anotar. Algumas professores têm aquela pegada de fazer cabeçalho e tudo mais. Gente, tem um sentido educacional isso. Então, assim, se vocês estiverem dispostos e quiserem, né, estudar com uma maior profundidade, procurar as referências, peguem papel e vão anotando. Anota tópico, anota referência, anota dúvida, para vocês irem continuamente aí pesquisando. Beleza? Só uma dica de estudo. Fatos que ajudaram Kardec na montagem da revista. Com o sucesso do Livro dos Espíritos, o codificador ele recebia de vários pontos do mundo relatórios de fatos mediúnicos, correspondências com questões, então mandavam cartas com questões. Aí só para lembrar, né, o WhatsApp não existia naquela época, então o negócio era carta mesmo. Correspondências, visitas que buscavam esclarecimentos maiores. Então a galera batia na porta de Kardec. Kardec, explica para mim o que é isso. Como assim reencarnação? Como assim céu e inferno? O que é isso, Kardec? Inclusive, figuras da nobreza local e de outros países. Então, a mensagem espírita ela alcançou vários patamares sociais. Não só da França ali, né, como também de outros locais do mundo. Além de recortes de jornais, né? Então, Kardec utilizou muitos jornais, vários recortes. E nesses recortes de jornais, muitos deles eram comentários injuriosos, violentos, eram pedradas, né? Os quais, olha só que interessante, gente, a gente tem uma tendência, às vezes, de fugir da treta. Kardec, ele reconhecia a importância de tratar a treta. Então, ele vai lá e ele pega os comentários
injuriosos que estavam em vários jornais, ele punha na revista espírita e discutia a partir do espiritismo aquela produção. Olha só que interessante a postura do grande educador. Fatos curiosos, né? A França, gente, ela não dispunha, naquela época, de um jornal espírita. Inclusive, foi um dos grandes motivos de Kardec apressar-se em publicar a revista. Certo? Já os Estados Unidos já tinham 17 jornais que publicavam ocorrências ditas mediúnicas. Ponho ditas, né, porque eu não pesquisei os 17 jornais para saber se tudo era realmente fatos mediúnicos. Foi nessa nação que ocorreram, Estados Unidos, né, as famosas ocorrências de Hydesville. Davi, o que é Hydesville? Ou você também pode pensar, não, Hydesville de novo. Eu sempre ouço sobre Hydesville quando a gente está estudando sobre os primórdios do Espiritismo. Eu vou falar rapidamente sobre Hydesville, tá bom? Que, como é citado na apresentação da FEB, acho interessante citar para vocês. Eu já sigo, mas antes eu tomarei uma água. Beleza. Aldeia de Hydesville, gente, Estados Unidos. Aí a gente tem, né, uma representação dos Estados Unidos, e aí a gente tem um estado que é recortado na lateral, o estado de Nova York, e aí a gente tem um pontinho que é Hydesville. Mas Hydesville ele não é exatamente um condado dos Estados Unidos. Hydesville, na real, é uma aldeia. A aldeia de Hydesville. Em 1848, lá no condado de Wayne, no estado de Nova York, Estados Unidos, a gente tem a presença da aldeia de Hydesville, que era basicamente um aglomerado de casas de madeira, com uma comum população de agricultores. Certo? Coisa básica naquela época. Nesta aldeia, tinha a família Fox, que morava em uma casa alugada. Tal família de fazendeiros era composta pelo pai, o John Fox, a mãe, Margaret Fox, e as suas filhas, a Margaret Fox, de 14 anos, e a Kate Fox Jones. Okay? Tinham outros integrantes da família, mas que não vou citar agora. E não estavam exatamente morando com a família mesmo nessa época. Eles chegaram em 1847 para alugar essa casinha. E em 1848 começaram ocorrências mediúnicas ostensivas. Ok? Parênteses, curiosidade, observação. Tirei isso aqui. Uma das fontes é um livro chamado A História do Espiritismo, ou História do Espiritismo. Esse livro ele é de um cara chamado Arthur Conan Doyle. E também peguei um artigo da FEP, Federação Espírita do Paraná, sobre as Irmãs Fox. Por que eu grifei aqui o nome do Arthur Conan Doyle? Por causa de uma curiosidade que é interessante, porque não é só curiosidade, é também referência de leitura para vocês. Arthur Conan Doyle, gente, ele, não sei se esse nome ele é familiar, mas para mim ele é muito familiar, porque é o nome de quem criou Sherlock Holmes, que é um livro de ficção, né, um personagem da ficção literária, e além dele criar esse cara, esse personagem tão famoso, que está na Netflix, tem filme, tem livro, muito livro sobre ele, Arthur Conan Doyle ele era espírita. Então ele não tem só livros de ficção literária publicados. Ele também tem livros factuais, como a História do Espiritismo. Certo? Eu não sei exatamente se é o único livro que ele tem sobre o espiritismo factual, mas é um deles aí que eu recomendo, que tem vários fatos que vão contar de uma forma bem mais detalhada do que eu estou contando, sobre aí o início da codificação, os fatos que levaram Kardec a estudar de uma forma aprofundada sobre as temáticas da época. Né? Vai tratar sobre as mesas girantes e sobre vários outros fatos. Síntese do caso de Hydesville, né, das Irmãs Fox. Na cabana onde morava a família Fox,
Havia ocorrido o assassinato de um comerciante, de um mascate. O que é mascate, Davi? Mascate era um caixeiro. Carregava caixa de um lado para o outro e vendia, né, o que tinha de conteúdo nessas caixas. E esse comerciante, ele tinha morrido nessa casa. Né? E esse espírito, ele produzia ruídos tentando se comunicar com os moradores, certo? As irmãs Fox dialogavam com o espírito, o qual respondia com batidas. Então, eles se comunicavam basicamente por uma telegrafia espiritual. Vamos lá. Inicialmente era uma batida para sim, ou duas batidas para não, enfim. Uma batida sim, duas não, ou vice-versa. E ocorria que depois de um tempo, eles utilizaram desse mesmo sistema, mas agora para letras. E aí, uma batida para A, duas batidas para B, conseguindo formar frases, finalmente descobrindo o que havia ocorrido naquela casa. E esse caso ficou muito famoso, certo? Ficou famoso ali nos Estados Unidos, né? E ficou famoso também com os historiadores, os estudiosos da época que começaram a veicular esse caso. Ok? Alright? Vamos voltar à França agora. A gente foi para os Estados Unidos e voltamos para a França. Quem disse que a gente não ia viajar nessa quarentena, né? Vamos lá. Allan Kardec, ele pôs as mãos à obra, iniciando o trabalho com a Revista Espírita, repartindo seu tempo na produção de outras obras da doutrina, básicas e derivadas, além de afazeres pessoais, inclusive para a própria subsistência. Então, assim, gente, não é difícil a gente imaginar que Kardec ele tinha que sobreviver, né? Tinha que ganhar o pão para a mesa. Nisso ele trabalhou aí nas 5 obras básicas da doutrina e nas outras aí que contabilizam no total mais de 20 obras e trabalhou na Revista Espírita. Isso trabalhando para ter o que comer, trabalhando para divulgar a doutrina espírita e, claro, tendo que lidar com a sua depuração moral, porque, sem dúvida alguma, Kardec ele não veio como um espírito perfeito, ele veio como um espírito que certamente poderia falhar na sua missão, mas a gente tem aí como ele conseguiu cumprir. Beleza? Antes de Kardec assinar como Kardec, porque Kardec ele é um nome alternativo, né, que ele vem ali e assina o Livro dos Espíritos e as outras obras, ele já era antes um eminente educador da época. Um eminente educador da época. E aqui a gente tem o nome, né, o nome de Kardec, que era o nome de nascença. Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Ou Hippolyte, enfim, vocês podem abrasileirar os termos se vocês quiserem. Só fazendo um apanhado geral, bem rapidamente, sobre quem era esse Hippolyte Léon Denisard Rivail. E antes de ir para o próximo slide, gente, percebam que são muitas referências, então a ideia não é abordar tudo. Porque assim a gente ficaria anos só nessa prestação da fé. Mas eu estou passando aqui para vocês referências para vocês buscarem, tá bom? Instigar vocês a procurar, porque é muita coisa legal, né? Eu, pelo menos, estou achando interessantíssimo. Deixa eu me ver aqui os comentários, né? Soraya mandando um beijinho. Viajando com o Davi Filho. Viajando com o Davi Filho. Vamos lá. Denisard Rivail, né, para abreviar o nome longo. Discípulo e homem de confiança de Pestalozzi. Quem era Pestalozzi? Gente, Pestalozzi, ele é uma figura muito importante para a pedagogia mundial. Assim, e ele foi educador de Kardec. E ele se torna um discípulo de Pestalozzi. Kardec se torna um discípulo de Pestalozzi e se torna um homem de confiança de Pestalozzi. Eu estou falando Kardec, mas nessa época ainda era Denisard Rivail, tá? Só para facilitar na hora da fala. E aí ocorre que tinha momentos que quando Pestalozzi ele ia dar um rolê, né, por motivos de trabalho, geralmente era Rivail que ficava no comando da escola, né, no comando da grande escola que Pestalozzi dirigia.
Então, você vê que o cara era muito eminente, né? Era uma figura bem importante ali no cenário da educação também. E aí a gente tem Henri Salce, que foi um dos biógrafos de Kardec, antes mesmo do Marcel Souto-Maior, que é o biógrafo brasileiro. O que nos fala Henri Salce? Kardec era bacharel em letras e em ciências. Era doutor em medicina, tendo feito todos os estudos médicos e defendido brilhantemente sua tese. Era linguista insigne, né? Emblemático. Conhecia a fundo e falava corretamente alemão, inglês, italiano e espanhol, e também holandês, que podia facilmente se exprimir naquela língua. Gente, eu acho que está bem claro, né, como Kardec era um homem de ciências, né? E uma coisa que a gente aprende quando a gente estuda toda a prática de Pestalozzi da educação era que Pestalozzi, ele focava muito na observação, no tato, de não aceitar as coisas a priori, mas de estudar com afinco para realmente saber se aquilo não era uma fraude, se aquilo não era uma falsidade. Então dá para ter um apanhado geral, breve, né, como Kardec, com essa postura científica, codificou a doutrina espírita e organizou a Revista Espírita. O projeto da Revista Espírita, né? Uma das figuras que fomentou o espiritualismo, gente, é toda essa prática que traz para a gente que existe um princípio além da matéria. O espiritismo é espiritualista, né? Mas nem toda a corrente espiritualista é espiritismo, certo? Se for o caso, voltem o vídeo só para ouvir essa frase de novo, porque é importante, tá? Existem várias correntes espiritualistas que não são espíritas, certo? O espiritismo não só. Um exemplo, só para deixar isso ainda mais claro, o catolicismo, o protestantismo, as várias correntes do protestantismo são correntes espiritualistas, pois acreditam que há uma coisa além da matéria, ok? Mas, obviamente, não é o espiritismo. Uma das figuras que fomenta o espiritualismo na Holanda, né, é o Johannes Tiedemann. O Johannes Tiedemann, ele é buscado por Kardec em determinado momento para que financie a publicação da Revista Espírita. Ele inicialmente, o Tiedemann, ele inicialmente se mostra apto a fazer isso, mas depois ele escolhe não fazer. Ele fala assim, não vou fazer, não vou injetar dinheiro não, tá? Certo. Só para fazer aqui uma observação, que também é mais uma referência de estudo para vocês, o Johannes Tiedemann, ele leva para a Holanda um médium muito famoso na época, chamado Douglas Home. Quem que era Douglas Home? Ele era conhecido, né? Tem um livro até que conta um pouquinho da história dele, não li, apenas o nome do livro que eu achei interessante, eu adaptei para cá, que ele é tratado como médium voador. Como assim médium voador, né? Ele era... As ocorrências mediúnicas que envolviam esse Douglas Home eram que ele geralmente voava pela sala, ele planava pela sala, ele saía pela janela do estabelecimento, voltava, enfim. Por isso que ele era conhecido como médium voador. A galera olhava assim, o cara tá voando pela sala, sem nenhum ponto de apoio, sabe? E aí ele leva esse médium para Holanda, o Tiedemann, só para mostrar, gente, ó, tem coisas além da sua matéria, ok? Olha só. Beleza. Aí, outra observação, gente. Esse conteúdo, principalmente essa mini biografia do Tiedemann e a relação com o espiritualismo na Holanda, eu trouxe de um projeto da Universidade Federal de Juiz de Fora, ok? Projeto Allan Kardec. Lá vocês vão encontrar cartas que eles passaram para a internet, digitaram, traduziram, para a galera conhecer ainda mais. Então, você tem ali orações que Kardec escreveu, né, na vida ali, quando ele estava nas suas dificuldades, ele escrevia, mostrando também toda a dificuldade que ele teve para fazer esse trabalho rolar. Então, também tem cartas que ele trocou, enfim, e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, é um negócio que preza pela história, preza pela ciência. Beleza?
Lembrem-se, né, o que eu falei. O Tiedemann escolheu não somar grana, ok? Escolheu não financiar. O que Kardec faz, então? Apressei-me em redigir o primeiro número e fiz ele, aparecer em janeiro de 1858, sem disso nada ter dito a alguém. Não tinha um único assinante, nenhum sócio capitalista. Enfim, ninguém que dava grana para ele. Ou seja, ele fez sem o investimento do Tiedemann. Ele fez inteiramente pelos riscos dele e com os perigos que poderiam advir da sua escolha. E não ocorreu de me arrepender disso, porque o sucesso excedeu a minha expectativa. Da mesma forma que aconteceu com o Livro dos Espíritos, no sentido da expectativa, né? Ultrapassaram as expectativas, certo? Reconheci mais tarde que estava feliz por não ter um sócio capitalista, por não ter alguma pessoa que financiasse, que desse a grana, porque estava mais livre. Ao passo que um estranho teria podido querer me impor suas ideias e sua vontade, e entravar, bloquear a minha caminhada. Sozinho, não tinha que dar contas a ninguém, por pesada que fosse a minha tarefa como trabalho. Ou seja, a Kardec ele começou as publicações ali, né, sem nenhum sócio capitalista, sem ninguém que injetasse dinheiro, e fez o negócio acontecer, com a sua conta em risco, ok? E deu certo. E ele fala, foi bom no final das contas. Foi bom porque eu não tinha que prestar contas a ninguém, de encarnado pelo menos, né? Porque eu poderia, quem sabe, cair em algum problema da pessoa que estivesse ali dando a grana para o projeto acontecer, falar, não, parte da revista é minha, eu vou publicar o que eu quero. Enfim, Kardec ele preveniu que ocorresse, enquanto encarnado, o que veio a ocorrer depois, né? O que veio a ocorrer depois do seu desencarne, com o Lemarie e a galera lá, né? Só uma observação para vocês. Vera Lúcia Souza, pelos seus estudos a revista vendeu bem? Vera, olha, pelo que eu vi até agora, foi bem famosa, o negócio ficou bem famoso, assim. Ele recebia, para você ter uma ideia, conteúdos de outros países. Então o negócio cresceu. O negócio cresceu. Antes dessa primeira publicação, em 15 de novembro de 1857, né, alguns meses atrás da primeira publicação, a gente tem um relato de um espírito amigo que responde Kardec quando ele estava muito receoso, se ele ainda... eu publico a revista espírita, eu não publico a revista espírita, eu vou sozinho, no sentido de eu vou sem injeção de dinheiro alheio, eu vou eu comigo, como que eu faço? E aí eu peguei algumas frases. Antes de abordá-las, eu queria fazer uma observação para vocês. Galerinha, não se esqueçam que, ou a galera que ainda não sabe disso, a gente fez um simpósio de apresentação do projeto. Então a gente tem, embora terça-feira meu pai tenha apresentado o seu estudo, né? Antes disso, eu e ele fizemos um encontro. E nesse encontro a gente abordou com muito mais profundidade cada uma dessas frases. Então eu não vou me ater tanto nelas. Recomendo que, caso vocês não tenham visto, vocês deem uma olhada. Que ali vocês vão ter muito conteúdo que eu não estou exatamente apresentando aqui, mas que vai enriquecer o estudo de vocês. Ok? As frases desse espírito amigo, quanto ao Kardec começar a trabalhar na revista Espírita. Será preciso que lhe dispenses muito cuidado, ou seja, vai dar muito trabalho. Apresentar esse projeto da revista Espírita defeituoso, melhor será nada fazer. Ó, ele está falando assim, ou você faz bem o negócio ou você não faz, tá bom? De começo, deves cuidar de satisfazer a curiosidade, ok? Reunir o sério ao agradável. O sério, mais importante, para atrair os homens de ciência. O agradável, que é essencial, para deleitar o vulgo. Ou seja, esse espírito está dando uma aula de marketing e propaganda para Kardec. Não basta você botar um negócio mó denso lá que não atrai a galera a estudar. Você precisa ter um modo de escrita interessante, você precisa botar temas que atraiam a galera.
Por isso que, gente, é tão gostoso estudar a Revista Espírita. Porque vocês verão que cada dia Kardec vai abordar um tema diferente. Então, é basicamente um jornal mesmo. E é um jornal espírita, certo? Com análises espíritas. Então, isso é muito, muito legal. Inclusive, essas passagens que eu estou mostrando para vocês agora, vocês encontram nas obras póstumas, ok? Bom lembrar, né? Obras póstumas não foram publicadas por Kardec, certo? Uma coisa que o Cosme Massi, que é um estudioso, um largo estudioso do espiritismo, falou num encontro que eu estive há pouco tempo, ele falou, ó, as obras póstumas, elas foram publicadas, obviamente, após o desencarne de Kardec. E se Kardec não publicou antes, é possível que talvez ele não tenha publicado por causa que faltavam coisas para corrigir, editar e tudo mais. Mas ainda assim é uma obra que a gente, hora ou outra, estuda dentro do espiritismo, tá? Porque tem vários artigos ali da Lavra de Kardec sobre a iniciação dele no espiritismo, sobre reflexões que ele faz sobre temas da atualidade. Ok? Beleza. O servo e o serviço. Allan Kardec dirigiu a Revista Espírita até 31 de março de 1869, inclusive sendo responsável pela publicação de abril de 1869, né? Da Revista Espírita. Ele bate as botas, mas ele deixa pronto a última edição. Ele deixa pronto a última edição. Para você ver, né? O que é fé? O que é fé? No sentido de, cara, estou envelhecendo, uma hora eu vou bater as botas, mas eu não vou parar de trabalhar. Nos seus primeiros 12 anos, isso a gente lê na apresentação da FEB, nos seus primeiros 12 anos, a Revista Espírita foi o complemento e o desenvolvimento da obra doutrinária. Gente, se é complemento e se é desenvolvimento da obra doutrinária, lembre-se que eu falei anteriormente. Todo o trabalho que Kardec vai ali e apresenta na Revista Espírita são conteúdos que são verdadeiras expansões do que a gente lê nas obras básicas, ok? Então, faz total sentido que seja um desenvolvimento da obra doutrinária, conforme os estudos que Kardec vai realizando. E também, né, um complemento, porque você lê uma coisa, por exemplo, você lê o Livro dos Médiuns. A galera que estuda o Livro dos Médiuns comigo e com meu pai, que a gente tem um grupo de estudos sobre o Livro dos Médiuns, tá bem ciente disso, né? A gente lê o Livro dos Médiuns e Kardec cita a Revista Espírita no Livro dos Médiuns várias vezes, para que a gente busque. E ele fala, ó, no livro aqui, agora, eu vou falar sobre esse tema, mas é de uma forma sucinta. Então, se vocês quiserem estudar de uma forma mais profunda, leiam, melhor dizendo, a Revista Espírita. Ok? Não só complemento, como desenvolvimento da obra doutrinária, como também a Revista Espírita é o seu principal esteio. O que é esteio? Esteio é um sustentáculo, é o que segura. Basicamente, é um relatório das pesquisas de Kardec. Um relatório das pesquisas de Kardec, mostrando para a galera como se fosse um mural de transparência, um portal de transparência que a gente tem aí com os vários governos que não são tão transparentes, né? Vale a crítica, mas a gente tem de forma virtual. Mas Kardec mostrava aqui para a gente, naquela época, no papel, certo? Basicamente um mural de transparência dos seus estudos, das suas pesquisas. Olha que legal. Por isso que na apresentação da FEB, o autor nos traz aí que era o principal, né? Foi o principal esteio de Kardec, né? O esteio da doutrina espírita. O esteio de Kardec e da doutrina espírita, né? Porque Kardec não é a doutrina espírita, Kardec é só o veículo. E para finalizar, último slide, a gente tem Kardec nos trazendo, né? Tudo isso. E Nestor João Massotti, que escreve a apresentação da FEB, que lá em 2004 era o presidente da instituição, da Federação Espírita Brasileira, ele nos traz o seguinte, né? Eu adaptei, parafraseei. A Revista Espírita teve a colaboração de centenas de desencarnados e encarnados, franceses e estrangeiros, cientistas, filósofos,
Homens do povo, cada qual ajudou a lançar na sua esfera de ação os alicerces do edifício espírita. Para você ver aí, gente, que, sem dúvidas, Kardec teve muito trabalho, mas para tudo isso acontecer, não foi tudo da cabeça de um homem só. Não foi, melhor dizendo, tudo da mão de um homem só, né? Mas teve auxílio de vários encarnados e desencarnados para isso ocorrer, ok? Inclusive, encarnados e desencarnados que criticavam, certo? Que criticavam o espiritismo. Mas auxiliaram, né, para, de forma comparativa, de forma crítica, mostrar as coerências e também as incoerências de outras visões. E toda a integridade da doutrina espírita. Fim da apresentação de slides. Deixa eu voltar aqui. Voltei. E aí, gente? E aí? Comentem, por favor, o que vocês acharam, né, dessa nossa apresentação aí de quase 1h30. Queria saber os feedbacks antes do nosso fechamento. O que vocês acharam? Complicado, muito rápido, muito lento? O que vocês acharam? Comentem, por favor, porque a ideia é que vocês interajam e que a gente consiga estudar juntos, tá bom? E caso vocês tenham alguma dúvida que eu possa ajudar a sanar, caso eu não consiga, eu pesquiso, podem mandar, né? Claro, em relação ao que a gente está conversando hoje. Obrigado, Keila. Parabéns para vocês também, que aguentaram essa maratona até agora. Esclarecedor. Top. Keila, show. Que show, que show. Eu adorei. Voltarei no começo, pois não vi. Volta sim, Aninha. Acho que você vai gostar. Eliana, foi ótimo. Que bom que você curtiu, Eliana. Gente, muito obrigado, tá? Viajamos na história. Que bom. Podem ir comentando que eu estou acompanhando aqui. A gente tem mais uns 3 minutinhos e eu já fecho, tá bom? Para dar 1h30 certinho. Show, show. Tá muito bom, muito bem explicado. Valeu. Gente, mais ralei para fazer essa apresentação, mais ralei. Nossa, juro, passei o dia. Parei só para fazer um negócio da faculdade. Mas foi muito gostoso. Me senti muito inspirado e é muito intrigante, não é? Não é muito intrigante? Falem sério. De como intriga a gente a cada vez estudar mais. Que é isso. Gratidão a vocês por tudo aí, tá bom? Nenhuma dúvida? Olha só. Ô, Leonardo, muito obrigado. Obrigado. Galera que não conhece o grupo Movimento Espírita, tá? Movimento Espírita é um grupo que junta várias publicações, várias lives que o Leonardo Silva faz com a galera, com várias pessoas aí do Brasil. Vale muito a pena dar uma olhada, são temas muito interessantes. Ontem, inclusive, estive presente com o Leonardo. Vocês encontram no grupo Movimento Espírita as publicações, encontra o encontro que eu tive ontem com ele, que foi muito salutar, e também encontram no perfil pessoal, Leonardo Silva, as lives que ele anda produzindo aí com a galera, tá bom? Vocês encontram também no Instagram, beleza? Leonardo Silva, dá uma comentada aí certinha o arroba do grupo de vocês, do nosso grupo, né? Pra gente seguir, tá bom? Tá, passa o link aí pra galera nos comentários, querido. Valeu muito seu esforço. Ô, Soraya, tamo junto. Fico imaginando o trabalho de Kardec. Para você ver, né? Para você ver, porque a gente... Eu falei, né? Eu fiz uma apresentação da fé e eu passei o dia inteiro
Minha cabeça, inclusive, por alguns outros motivos, mas também está um pouco doloridinha. Imagina só Kardec no trabalho que realizou. Vou ver se eu encontro aqui o link para vocês do Facebook, do Instagram, do Movimento Espírita, para vocês acompanharem. E a gente já fecha, tá bom? Deixa eu ver aqui. Se alguém achar primeiro, pode mandar aí, tá bom? Movimento Espírita. Aqui, Movimento Espírita. Mas... ó, é Movimente. Ó, se vocês quiserem encontrar esse aí, Movimento Espírita. Estou comentando aqui para vocês, esperando que vá. Foi. Outra coisa, gente. Não se esqueçam, por favor, de seguirem a revista, o Estudando a Revista Espírita. @Estudando a Revista Espírita. No Facebook, no Instagram e YouTube. No YouTube, nós já temos a primeira publicação, que foi o estudo do dia 1, que meu pai fez. Logo eu vou hospedar a publicação 2. Para vocês acessarem o YouTube, como a gente ainda não tem a URL, o link com o nome Estudando a Revista Espírita, porque tem que esperar o YouTube permitir, vocês encontram no Facebook, no Sobre, que fala sobre a página no Facebook, o link, tá bom? Para vocês conseguirem acessar. Beleza? Tudo bem até aqui, gente? Posso fechar? Ok? Mandem um okzinho só e aí eu já faço a prece final. Não recebi um ok, mas tudo bem, tudo bem. Gente, novamente, gratidão, tá bom? E uma coisa que eu também esqueci de falar é que, como eu falei no começo, esse projeto ele é um resultado da união do Palestras Davi, que é o do meu pai, vocês encontram no Facebook, Instagram, YouTube, e do Espiritismo e Sociedade no Facebook, e Espiritismo Sociedade, não tem o E entre as duas palavras, no Instagram. Beleza? Curtam, sigam, compartilhem e tamo junto. Vamos fazer nossa prece final, tá bom? Gratidão novamente. Pai de infinita bondade, nossa gratidão imensa pela noite que nos foi possível, pela noite que nos foi proporcionada. Pai, que o conteúdo que aqui escutamos, falamos, divulgamos, compartilhamos, não seja como ouro esquecido em um baú, mas que seja transformado em atitude, para que nos transformemos não só intelectualmente, mas também moralmente. Pai de infinita bondade, promova constantemente a lembrança de que o nosso modelo e guia é Jesus e que devemos nos esforçar à sua semelhança. E que também aprendamos com o esforço de Kardec, que espírito imperfeito, que espírito falível, nos mostrou como, com esforço e dedicação, podemos trabalhar na superação.
das nossas mazelas morais e no cumprimento dos deveres que são parte da nossa caminhada evolutiva. Kardec, que, não sendo perfeito, teve que trabalhar também o seu orgulho, a sua vaidade, de forma que não adulterasse a obra que veio cumprir em nome do Cristo, trazendo o Consolador prometido. Posto isso, que tenhamos um lindo resto de noite, de forma luminosa, de forma coerente. Que assim seja hoje e sempre. Valeu, galera. Valeu novamente. Beijo no coração de vocês e até o próximo encontro. Acompanhe as redes sociais para vocês saberem aí qual é o próximo dia e qual é a próxima leitura. Por favor, leiam antecipadamente, porque vocês perceberão como vai render ainda mais. Vai fazer muito mais sentido o que a gente está conversando. Falou!